Olá a todos, vamos continuar com a playlist A Terra é Plana, porque mentem para nós. Hoje eu vou falar do campo eletromagnético na Terra bola, mostrar que ele não é nada científico, é apenas filosófico. Vou falar também sobre alguns instrumentos de navegação que foram utilizados em tempos antigos e atuais. Mas vou começar com o campo eletromagnético da Terra bola. Então eles nos dizem que a Terra bola tem uma crosta enorme, que não se sabe a profundidade, porque tudo é só hipotético, mas que lá no centro dela tem uma massa difusa de ferro e níquel, uma massa fluídica de ferro e níquel. E que o giro da Terra bola faz essa massa fluídica girar também, e isso produz os supostos dois polos eletromagnéticos que nós temos aí na Terra falsa, chamados aí de Polo Norte e Polo Sul. Foram feitos muitos experimentos para tentar comprovar a geração do campo eletromagnético através desse mecanismo que eu descrevi agora há pouco. Primeiro ponto é: nunca se conseguiu provar isso em laboratório. Nunca se conseguiu experimentar em campo ou em ambiente fechado essa massa fluídica gerando dois polos. Isso já começa a desmentir aí o modelo globaloide. O que se conseguiu com esse experimento foi apenas a geração de um polo, lembrando que a massa fluídica tem que gerar de leste a oeste, né, assim como a bola, numa velocidade que eles estimam aí que deve ser abaixo dos 1.666 satânicos quilômetros por hora que supostamente a Terra gira. Então o que eles conseguiram com esse experimento? Eles conseguiram a geração de apenas um polo e muito fraco, o que desmentiria aí, mesmo em escala, esse campo eletromagnético que eles propõem para nós. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque os metais que têm propriedades eletromagnéticas perdem drasticamente essa capacidade quando eles estão diluídos, quando eles estão fluídicos. Então você precisa de altas temperaturas para diluir metais, e isso simplesmente bagunça com o campo eletromagnético ou com a capacidade eletromagnética desses metais, porque as partículas vibram demais, os átomos vibram demais, então não há como haver uma organização atômica que permita a geração de um campo eletromagnético. E isso acontece tanto com ferro, quanto com níquel, quanto com chumbo. Qualquer metal que tem alguma propriedade eletromagnética, ele perde drasticamente essa propriedade quando ele está fluídico. E o motivo eu acabei de explicar. Então, como é que os caras vão para o laboratório, passam anos testando, não conseguem e continuam empurrando essa ideia falsa de que a Terra gira sem a gente sentir nada, de que existem dois polos eletromagnéticos na Terra, mas um eles protegem com unhas e dentes, que é o Polo Sul. E a gente vai falar dele quando a gente for falar do Tratado Antártico, mais na frente. Vamos voltar aqui para o campo eletromagnético. Vejam bem, eu não estou negando o campo eletromagnético, ele existe, ele é real. Inclusive existe energia livre, o Tesla, que era um cientista de verdade, descobriu isso. Mas ao invés disso, você assiste TV a cabo acreditando que a imagem vem por satélite. Recomendo você aí, muda a posição da tua antena aí, que eu quero ver o que vai acontecer com o teu sinal via satélite. Ele está apontando para uma antena que está cabeada, mas se você tirar da posição, cadê o satélite que está rodando aí? E a gente vai falar de satélites também no próximo episódio. Vamos voltar aqui para o campo eletromagnético. Eu vou falar brevemente como ele funciona na Terra plana. E quem quiser ver o modelo aí, por favor, faça uma pesquisa para ter um entendimento mais amplo. Mas é basicamente isso, um disco plano com um centro, que esse centro é o polo real, único que nós temos, que é o Polo Norte. E sobre ele está a estrela polar norte, que nunca sai de lá, mesmo com até 100 movimentos e velocidades inimagináveis, né? Tá lá no mesmo lugar todo dia. Interessante que tem um vídeo acelerado, vários vídeos assim acelerados do Polo Norte, e você vê as estrelas em volta dele formando um arco, formando um disco.
entendeu? Elas girando ali todas em torno da estrela polar norte, que ela está no centro da Terra plana. O que é o Sol e a Lua? O Sol e a Lua são polos positivo e negativo do sistema eletromagnético real. Esse sistema é alimentado por um plasma que é descarregado sobre o domo, e a luz do Sol, na verdade, é apenas um ponto focal dessa energia que gira sobre o domo e projeta esse ponto focal. Tem um jeito de ver essa questão do ponto focal: você pegar uma lente, você aproximar e afastar ela, por exemplo, da sua mão, num sol bem intenso, e você vai perceber isso, e inclusive você pode até queimar sua mão. Então é basicamente isso que está acontecendo, só que é o plasma e o Sol é o ponto focal. Nesse sistema eletromagnético, o Sol é o polo positivo e a Lua é o polo negativo, e ambos giram de forma concêntrica sobre o polo norte. O Sol se afastando e se aproximando ao longo das estações do ano, à medida que ele se afasta do centro, se aproxima da borda, ele contém as barreiras de gelo que eles chamam de Antártida, ou Polo Sul. Em algum momento eu vou falar do modelo detalhado aqui, mas hoje é só para dar uma pincelada. Vamos falar aqui do primeiro mecanismo, que seria a bússola. A bússola é utilizada há centenas de anos. Alguém, não sei como, descobriu que imantando ou magnetizando a ponta de um metal apontava para o Polo Norte, que é o único polo magnético, é o único que atrai. Uma curiosidade é que não importa quanto ao sul você esteja, a bússola só vai apontar para o norte. Mesmo que você estivesse lá naquele lugar, lá na Antártida, onde eles dizem que é o Polo Sul, que tem um marco lá, mesmo se você estivesse lá, a bússola ia estar apontando para o norte, porque não existe Polo Sul magnético. Os experimentos mostram que aquele giro louco lá e tudo mais só gera um polo muito fraco. Cadê o outro? É tudo só teórico. Mesmo as bússolas magnéticas de GPS e de outros equipamentos, elas nunca estão apontando para o sul. O algoritmo de programação lhes diz para apontar ao contrário do norte. Isso não necessariamente é um sul, não ao menos um sul fixo, mesmo numa bola. Eu sei que muitos devem ficar encabulados, porque eu sou engenheiro, eu uso esses equipamentos, GPS, bússola, eu uso até hoje. E eu não acredito na farsa da bola justamente por saber como esses equipamentos funcionam. Então eu desafio novamente outros engenheiros, agrimensores e tudo mais, a me trazer aqui uma bússola magnética que aponte para o sul. Ninguém vai conseguir, porque não existe sul magnético. As pessoas querem continuar acreditando na farsa. É igual uma criança que não quer largar uma bolinha. Eu sei que é difícil, mas a verdade não tem medo da investigação. Quem tem medo da investigação é a mentira. Por isso eu desafio. Eu desafio qualquer um a trazer uma bússola aqui que aponte para o sul. Aí eu deleto todos esses vídeos do meu canal. Mas sem isso, vou continuar falando a verdade. Vou falar de um mecanismo aqui conhecido, foi utilizado, se eu não me engano ele foi criado, sempre lembra das datas aproximadas, valores aproximados. Quem quiser saber o valor real, a data real, vai ter que fazer uma pesquisa. Mas eu vou falar aqui do astrolábio. O astrolábio é um mecanismo de navegação que ele era combinado com a bússola, a posição geográfica do indivíduo ou a sua posição relativa em relação ao norte real, o norte magnético, e as estrelas, porque como eu falei, o domo celestial ele é fixo, ele é uma barreira sólida. Ninguém jamais saiu desse planeta. Viagem espacial é uma fraude. Se o espaço sideral existisse e não houvesse uma barreira física, o vácuo drenaria a nossa atmosfera. Isso é experimental, isso é real. Mas o astrolábio ele era utilizado para navegação com esses dados. Então era basicamente isso: saber a sua posição relativa em relação ao norte, ter noção sobre o céu mapeado naquela região, né? Combinar isso com o horário da noite e você conseguia se deslocar. E esse para navegação por centenas de anos ele foi utilizado. Então, o interessante sobre esse mecanismo é que quem
melhorou esse mecanismo foi um adolescente de 16 anos. Ele era filho de um construtor que utilizava também o astrolábio. E o garoto foi quem fez a última melhoria, o último up, quem fez foi um jovem. Isso dá a entender que qualquer pessoa naquela época que tinha algum contato com navegação sabia o que era um astrolábio, sabia como o astrolábio funcionava. E um detalhe, em 500, 600, depois do Messias, não existia heliocentrismo, todo era de conhecimento comum a planicitude da Terra. Esse mecanismo não pode ser aplicado de forma correta quando você utiliza o modelo hipotético da Terra-bola. Isso aí qualquer um pode conferir com 2 minutos na internet, né? Mostrando novamente, pessoal, que o heliocentrismo é um engano completo. O último mecanismo que eu vou falar é o também mais complexo. Ele é considerado como o primeiro computador da humanidade. Ele é conhecido como mecanismo de Antikythera. Ele recebe esse nome porque, se não me engano, esse é o nome da ilha na Grécia onde ele foi encontrado. Ele é datado entre 2000 e 3000 anos, né, e não se sabe ao certo. O que se sabe sobre ele é que ele reúne várias coisas. Ele é um relógio de sol. Ele é também um mecanismo para mapeamento do céu noturno, né, para rastreamento ali do movimento das estrelas, que repetindo, esse movimento é repetido através ao longo das estações. Ele tem sim alguma variação, mas ele se mantém perpétuo. Há centenas de anos a estrela polar norte está parada. Desde quando a humanidade começou a entender o céu, a estrela polar norte está parada no mesmo lugar. Agora, como isso é possível? Lá na bola, se a gente está viajando a 900 mil quilômetros por hora, loucura. Não vou falar disso hoje, vou falar do astrolábio. Como eu disse, ele reúne várias dessas coisas. Então, a bússola, o relógio de sol, tudo isso, mais as questões que também estão contidas no astrolábio. Então, também para navegação através da triangulação entre a sua posição, a posição das estrelas e a sua relatividade em relação ao norte magnético. O interessante é que quando esse mecanismo foi encontrado, passou-se 30 anos, pesquisadores iam e viam e não conseguiam entender como ele funcionava. Mais na frente, radiografias de precisão conseguiu extrair as diferentes peças, e a partir daí foi construído um modelo em escala, idêntico àquele que foi encontrado. E aí eles tinham o negócio funcionando, mas não sabiam como funcionava. Novamente, cientistas iam e vinham tentando aplicar aquilo ao heliocentrismo e nada. Aí um belo dia apareceu um maluco que nem eu, foi lá, aplicou ele no modelo geocêntrico de Ptolomeu e adivinhe só o que aconteceu. O negócio funcionou exatamente como tinha que funcionar. Então a gente tem mecanismos antigos sendo utilizados para navegação na Terra plana, e que quando são aplicados ao modelo heliocêntrico, que é mais recente e totalmente hipotético, o negócio não funciona. Então, quando eu aplicava ele na planicitude, dava certo. Quando aplica na Terra bola molhada girando, não funciona. Eu vou acreditar em quê? Uma coisa mais antiga que funcionava, ou alguma coisa que eu vejo aqui pela tela de um computador, que pode ser só programação, entendeu? Só CGI, Computer Generation Imagery. E vamos falar disso logo em breve. Então, pessoal, por hoje é isso. Obrigado aí quem está no canal, quem está assistindo os vídeos. Tô tentando melhorar a qualidade aí com algumas coisas. E é isso. Por hoje é só. Fiquem todos aí na paz do Criador, Yahweh de Sebaot. Que Ele os proteja, que Ele os ilumine, que eles possam protegê-los desse engano que é esse mundo. Até breve.